Você já deve ter visto o espetáculo de cinismo protagonizado por Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em 4 de fevereiro de 2026 no Supremo Tribunal Federal, que eu critiquei em tempo real no X em várias postagens sobre as alegações e condutas dos ministros. Ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou infelizmente por absoluta má-fé. O que você nunca tinha visto antes deste vídeo é a cronologia detalhada do afrouxamento de regras sobre participações em palestras, com cenas explícitas das distorções ao texto e ao espírito da Constituição em relação aos limites de atuação de magistrados. Distorções essas que atingiram seu ápice com as falas de Moraes. Passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Para explicar como chegamos até aqui e dar a devida dimensão histórica ao caso, eu resgatei uma sessão de junho de 2016 no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, então presidido por Ricardo Lewandowski, depois frequentador, como seus aliados Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes, de eventos patrocinados por empresários com causas e interesses no STF, incluindo o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, alvo recente da Polícia Federal. Você vai ver até Lewandowski defendendo que eles não precisem revelar os seus cachês. Porque nós não somos obrigados a revelar quanto recebemos as atividades privadas. E isso é só um aperitivo, hein? Eu vou intercalar trechos daquela sessão com as minhas explicações e distinções antes de exibir e analisar as falas mais emblemáticas de todo esse processo de decadência moral e corrosão da ética no sistema de justiça brasileiro. Inscreva-se no meu canal de YouTube, curta e compartilhe, porque o jornalismo independente e vigilante dá muito trabalho e eu agradeço de coração. Solta a vinhetinha e vamos com tudo. Nós temos um assunto importante, que o item 67 da pauta é um procedimento de competência de comissão 593, de relatoria do eminente conselheiro Carlos Eduardo Dias, requerente o CNJ, requerido também o CNJ. Aqui, esta proposta de resolução diz respeito à participação de magistrados em eventos, sobretudo disciplinar aquela atividade que se chama coaching. O conselheiro Carlos Eduardo está com a palavra. Na realidade, houve uma situação específica de uma postulação feita à presidência deste Conselho em relação à participação de magistrados em palestras e eventos similares, e a Comissão de Eficiência Operacional, ao receber esse procedimento, me designou como relator. Essa síntese de como o caso chegou ao CNJ e a relatoria de Carlos Eduardo Dias já omite uma série de elementos que precisam ser lembrados. 9 meses antes, em setembro de 2015, a Folha publicou a seguinte matéria: Banco paga palestras de juízes do trabalho que julgam seus processos. 4 ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, receberam pagamentos do Bradesco para proferir palestras no banco desde 2013, mas não se declaram impedidos de julgar processos que têm o banco como parte. Eu refiz e exibo agora a tabela com os dados da matéria sobre os 4 ministros. Ela mostra quantas palestras cada um deu, quanto recebeu e quantos casos do banco vinha relatando no tribunal. Antônio José de Barros Levenhagen deu uma palestra, recebeu R$12 mil e relatava 6 casos do Bradesco. Guilherme Augusto Caputo Bastos deu 6 palestras, recebeu R$72 mil e relatava 170. João Batista Brito Pereira, então corregedor-geral da Justiça do Trabalho, deu 12 palestras, recebeu R$161.800 e relatava 10. 3 outros ministros não informaram os contratantes de suas palestras: Aloysio Correia da Veiga, Cláudio Mascarenhas Brandão e João Oreste Dallazen. Só disseram que esses rendimentos foram declarados no imposto de renda. Diante de tamanho escárnio, o então deputado federal Rubens Bueno, do PPS do Paraná, apresentou um pedido de providências ao Conselho Nacional de Justiça. O ouvidor do CNJ era o conselheiro Fabiano Augusto Martins Silveira, empossado em agosto de 2015 por um sorridente Ricardo Lewandowski, após ter sido indicado ao órgão pelo então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. A indicação teve apoio de vários partidos, aos quais ele também agradeceu em sua sabatina, em junho daquele ano, após 13 anos de atuação como consultor legislativo do próprio Senado. Eu resgatei esse vídeo também. Também, senhor presidente, quero mencionar de forma muito grata o nome do presidente Renan Calheiros, que preside esta casa pela 4ª vez
e que uma pessoa com quem mantenho um diálogo fecundo e bastante respeitoso. Agradeço de modo muito especial todas as lideranças partidárias, senhor presidente, que subscreveram a minha indicação. Não poderia deixar de mencionar as lideranças do PMDB, do Democratas, do PSD, do PP, PT, PSDB, PDT, PR, PSOL e PSB, na ordem em que figuram no ofício da minha indicação. Sinto-me muitíssimo honrado pelo apoio recebido e espero sinceramente estar à altura, senhor presidente, desta indicação. Em novembro de 2015, 2 meses após estourar o escândalo do TST, Fabiano Silveira determinou que uma comissão permanente do CNJ promovesse estudos aprofundados sobre os casos de magistrados que recebem dinheiro para ministrar palestras. E foi aí que começaram as distorções para lá de convenientes. Mas antes, vamos aos dispositivos legais que já existiam. O artigo 95, parágrafo único, inciso 1 da Constituição de 1988, diz que aos juízes é vedado exercer outro cargo ou função, aspas, salvo uma de magistério, fecho aspas. Ou seja, a Constituição só permite ao magistrado a atividade extra de magistério. Já o artigo 26 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, promulgada em 1979 e conhecida como LOMAN, dispõe sobre as hipóteses de perda de cargo de magistrado por meio de ação penal ou procedimento administrativo. Uma dessas hipóteses de perda de cargo de magistrado é o exercício de qualquer outra função, abro aspas, salvo um cargo de magistério superior, público ou particular, fecho aspas. Dito de modo mais direto, a LOMAN só permite ao magistrado a atividade extra de magistério superior, e ainda assim fala em cargo. Fabiano Silveira, do CNJ, omitiu os termos cargo e superior e escreveu o seguinte, aspas, nessa senda, parece-nos prudente que o CNJ deva perquirir o exato sentido do vocábulo magistério, fecho aspas. Ele próprio esboçou, então, uma interpretação mais elástica em sentido contrário ao caráter restritivo da LOMAN, aspas, o ofício parece não se esgotar nas atividades de ensino em sala de aula. Outras atividades relacionadas ao ensino poderiam ser consideradas como alusivas ao magistério, fecho aspas. As palestras seriam uma dessas outras atividades, claro, como defenderia o relator Carlos Eduardo Dias na resolução criativa do Conselho Nacional de Justiça. Parêntese, no ano seguinte, Fabiano Silveira virou ministro do governo de Michel Temer na pasta de Fiscalização, Transparência e Controle, que substituiu a Controladoria Geral da União. Mas ele só ficou no cargo de 12 a 30 de maio de 2016, porque foram divulgados áudios gravados por Sérgio Machado, nos quais se ouve Silveira, quando ainda atuava no CNJ, aconselhando o ex-presidente da Transpetro e Renan Calheiros sobre como deveriam reagir à Lava Jato e dizendo que procuradores estavam perdidos. O Fantástico apurou que Silveira procurou diversas vezes integrantes da Força Tarefa para tentar obter informações de inquéritos contra Renan, que no áudio fazia referência a uma dessas conversas. O ministro, então, pediu demissão do governo Temer. Fecho parêntese e volto àquela mesma sessão do mês seguinte, junho de 2016, no CNJ. E nós, então, fizemos a proposição de alteração e atualização da resolução número 34 deste Conselho, que já efetivamente envolvia a regulamentação da atividade docente. A resolução 34, citada pelo relator, é de 2007, quando a ministra Ellen Grace presidia o Conselho Nacional de Justiça. O texto não distorcia a Constituição nem a LOMAN, apenas detalhava como as regras seriam cumpridas e fiscalizadas, exigindo-se a comprovação da compatibilidade entre os horários das atividades de juiz e professor. O artigo 2º, parágrafo 2º, dizia que, aspas, o exercício da docência em escolas da magistratura poderá gerar direito à gratificação por hora-aula na forma da lei, fecho aspas. Ou seja, magistrados podiam ser remunerados com a atividade docente. Mas repare nos termos, escolas da magistratura, hora-aula. Nada a ver com palestras em qualquer masterpalusa. Cobrava-se transparência, inclusive. O artigo 3º exigia a comunicação do magistrado ao tribunal, aspas, com a indicação do nome da instituição de ensino, das disciplinas e dos horários das aulas que serão ministradas, fecho aspas. E o artigo 5º exigia dos tribunais que informassem ao CNJ, aspas, a relação nominal de magistrados que exercem a docência, fecho aspas,
Também, aspas, com a indicação da instituição de ensino, das disciplinas e dos horários das aulas que serão ministradas e as respectivas cargas horárias, sem prejuízo de outras informações. Fecho aspas. Repare novamente na expressão instituição de ensino. Não havia interpretação elástica do conceito de magistério que incluísse palestras contratadas por bancos e demais empresas privadas não voltadas ao ensino propriamente dito. Mas Carlos Eduardo Dias propôs a alteração, como queria Lewandowski. E sabe quem indicou esse conselheiro relator para o CNJ? O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o colegiado do mesmo tribunal dos 4 ministros que recebiam pagamentos do Bradesco para dar palestras e não se declaravam impedidos de julgar processos envolvendo o banco. Carlos Eduardo Dias, então titular da primeira vara do trabalho de Campinas, em São Paulo, e, portanto, juiz do trabalho em primeira instância, foi escolhido por escrutínio secreto, como manda o regimento interno do TST. E o relator de sua indicação no Senado foi Randolfo Rodrigues, na época do PSOL, atualmente no PT. No próximo trecho da sessão do CNJ, Carlos Eduardo Dias diz que ajustou o artigo 3º da Resolução 34, mas esse não mudou muito. A principal mudança foi o acréscimo do artigo 4º, que ele cita em seguida e eu coloco na tela. Então, fundamentalmente, o que nós fizemos foi ajustar a redação desta resolução, no seu artigo 3º, e também acrescentar um dispositivo que reconhecesse que a participação de magistrados na condição de palestrante, conferencista, presidente de mesa, moderador, debatedor ou membro de comissão organizadora é considerada atividade docente, inclusive na forma da Resolução 170 deste Conselho. Ou seja, a Resolução 226, proposta pelo relator, liberou palestra como se fosse magistério, chamado aí de atividade docente. E ele disse, de modo sorrateiro, ter feito isso na forma de uma resolução anterior, a 170, de 2013, quando Joaquim Barbosa era o presidente do CNJ. Isso mostra como o afrouxamento e a distorção das regras foram sendo feitos por etapas, porque a Resolução 170 não chegava a liberar aos magistrados o recebimento de cachês por palestras bancadas por bancos e demais empresas privadas. Ela liberava a participação em eventos jurídicos e culturais apoiados por conselhos, tribunais e escolas de magistratura, com o limite de 30% dos gastos totais pagos por entidades privadas com fins lucrativos. Já liberava, sim, em seu artigo 4º, que magistrados tivessem transporte e hospedagem subsidiados por essas entidades nessas condições, mas cachês não. O artigo 5º mantinha a vedação de recebimento de prêmios, auxílios ou contribuições, ressalvadas as exceções previstas em lei. E a exceção prevista na Constituição e na LOMAN era o magistério, que ainda não incluía palestras remuneradas. Esse seria precisamente o pulo do gato na gestão Lewandowski. Como o magistério já podia render gratificação, as palestras também poderiam, se fossem incluídas expressamente nesse conceito. Bastava isso. Detalhe importante, o artigo 1º da Resolução 170 de 2013 estabelecia que, aspas, o conteúdo do evento, sua carga horária, a origem das receitas e o montante das despesas devem ser expostos de forma prévia e transparente. Fecho aspas. Carlos Eduardo Dias, apesar de incluir as palestras entre as atividades de magistério, defendeu na sessão de 2016 a preservação dessa alegada transparência, como você vai ver agora. Nós preservamos o que já vinha consignado na resolução original número 34, que exige a informação pelo magistrado ao tribunal do exercício de atividades docentes, incluindo também o exercício dessas atividades referidas no artigo 4º-A. Também foi consignado que os tribunais devem manter acessíveis informações a respeito de atividade docente de magistrados, inclusive para cumprir aquilo que está estabelecido no Código de Processo Civil, já que o artigo 144, inciso 7º do novo Código, prevê que o magistrado resta impedido, quando tem relação empregatícia ou outro tipo de vínculo com entidade educativa. Para tudo, isso aqui é fundamental, leia comigo os trechos principais do artigo 5º que o relator colocou nessa resolução 226. Aspas. Os tribunais deverão disponibilizar em seu sítio eletrônico base de dados com as informações indicadas, acessível a qualquer interessado, inclusive para os fins de aferição de situações de impedimento, nos termos do artigo 144, inciso 7, do Código de Processo Civil. Fecho aspas.
Agora leia comigo o dispositivo citado do Código de Processo Civil, CPC, aspas, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços, fecho aspas. Ou seja, quando o magistério era entendido como atividade exercida em instituição de ensino, estabeleceu-se a previsão de impedimento do magistrado para julgar processos envolvendo a instituição que o empregava ou para a qual ele prestava serviço. Logo, se o magistério passa a incluir palestras promovidas por outras empresas privadas, a previsão de impedimento precisa se estender ao caso dessas empresas, para impedir que o magistrado julgue processos ligados a elas. É o mínimo, né? Se o princípio constitucional da moralidade já foi para o brejo, que se mantenha ao menos o da impessoalidade. Senão é puxadinho dentro de puxadinho. É Dias Toffoli relatando o caso Master, mesmo tendo palestrado em evento patrocinado pelo banco e viajado em jatinho com o advogado de um de seus diretores, sem falar nos negócios de sua família com o cunhado de Daniel Porcaro no resort Itaiaia. Vou voltar a esse ponto mais adiante. E por fim, exatamente no ponto que Vossa Excelência salientou, o artigo 5º-A consigna que as atividades de coaching destinadas à assessoria individual coletiva de pessoas, inclusive na preparação de candidatos a concursos públicos, não é considerada atividade docente, sendo vedada a sua prática por magistrados. Sinteticamente, esta é a proposta de resolução que está sendo apresentada, senhor presidente. Essa vedação ao tal coaching era pura cortina de fumaça para passar a boiada das palestras. É um método de afetar um rigor moral aqui, enquanto se abre a porteira da indecência ali. Não à toa, Lewandowski introduziu a pauta da resolução citando a questão do coaching, como mostrei lá no começo, como se o foco fosse esse, e ele não estivesse interessado na parte dos eventos. Tanto estava que depois escancarou da forma mais cara de pau possível esse interesse em turbinar o faturamento, defendendo abertamente o sigilo dos cachês, que ele chamou de honorários, em nome da intimidade, da privacidade, inclusive fiscal, e até da segurança pessoal dos magistrados. E repare como o relator confirmou que já havia considerado e incorporado a demanda de Lewandowski, retirando da lista de informações a serem expostas uma expressão referente aos valores recebidos. Até as referências da resolução anterior a transporte e hospedagem sumiram. Esse meu achado é um dos momentos mais ilustrativos de como a ganância foi prevalecendo a ética, aniquilando a transparência e favorecendo o compadrio na República Brasileira. Consulta os pares, se tem alguma retificação a fazer na ata, na proposta de resolução. Havia quando examinei essa resolução, havia um dispositivo, ou um trecho, uma expressão, em que se obrigava o magistrado a veicular, a expor os honorários que ele recebia. Vossa Excelência retirou essa expressão, porque sim, isso diz respeito à intimidade, à privacidade, diria até ao sigilo fiscal, não é? Porque nós não somos obrigados a revelar quanto recebemos, enfim, nas atividades privadas. De fato, senhor presidente, no artigo 4º-A, que é o que permite essa participação, no seu parágrafo 1º, está consignado que a participação nos eventos mencionados no caput deste artigo deverá ser informada ao tribunal respectivo em até 30 dias após sua realização, mediante inserção em sistema eletrônico próprio, no qual deverão ser indicados a data, o tema, o local e a entidade promotora do evento. Então, a preocupação que Vossa Excelência lançou foi devidamente considerada e nós ajustamos a redação nesse Evidentemente sentido. Que isso não imuniza qualquer magistrado de eventuais abusos que estarão sempre sujeitos a uma atividade correcional, né? Mas uma atividade normal, docente, é uma atividade privada, prevista na Constituição e na própria lei orgânica da magistratura, e a remuneração que advém dessa atividade, ela será evidentemente exposta num eventual processo disciplinar, mas jamais em caráter ordinário. Consulta os eminentes pares, estão de acordo? Conselheiro Alckmin. Inclusive, presidente, nessa ordem de preocupação de Vossa Excelência, me parece que a redação elaborada pelo conselheiro Carlos Eduardo atende perfeitamente, porque haverá a transparência no sentido de que o
o palestrante, né, o conferencista, deverá informar ao tribunal que fez a palestra, essa participação está sendo equiparada à atividade docente, ou seja, estará sujeita, evidentemente, a todas as cargas tributárias daí decorrentes. Sim. E o magistrado prestará contas disso a quem de direito. Então, me parece que me atende perfeitamente, presidente. Então, eu acompanho na íntegra o conselheiro relator. Mais alguém quer se manifestar? Pois não, conselheiro Levenhagen. Eu gostaria de fazer um rápido registro, senhor presidente, porque eu era favorável a que se constasse, disponibilizasse os valores recebidos em razão da palestra. Mas rendo-me a observação de Vossa Excelência, muito pertinente, e também, interiormente, eu registro que o magistrado é obrigado a comunicar, a disponibilizá-lo sua declaração de imposto de renda anualmente. Exatamente. Então, eu estaria lá. Então, estou de pleno acordo com isso. A preocupação aqui é só preservar a intimidade, a privacidade e a própria segurança também. Porque hoje, quando nós divulgamos valores econômicos, nós estamos sujeitos a um país em crise, um país onde, infelizmente, a nossa segurança pública ainda não atingiu os níveis desejados, então é preciso resguardar todos esses aspectos. Mas é evidente, como o eminente conselheiro Alckmin colocou, e Vossa Excelência agora coloca também, é que o magistrado informa onde está dando aula, qual é a carga horária, informa a Receita, recolhe os tributos, enfim, ele presta realmente as informações a quem de direito, o que não o obriga a dar uma ampla publicidade, assim como nós não. Porque, não é? Na atividade privada não há necessidade de se dar essa ampla publicidade. O problema que Lewandowski fingiu ignorar é o conflito de interesses, ou o encontro feliz de interesses, entre a atividade privada e a atividade pública. Não basta a Receita ter acesso às informações, a sociedade precisa saber se o juiz é isento para julgar as partes. Mas o ápice da cara de pau é a alegação de segurança. Ela ilustra como o interesse pessoal, no caso, o de enriquecer em segredo, prevalece aos princípios constitucionais e ao interesse do país, inclusive de preservar a credibilidade da justiça. Primeiro, porque os ministros de tribunais superiores dispõem de seguranças. Segundo, porque a preocupação em ser roubado após a divulgação de cachês confirma a intenção de faturar alto com palestras privadas usando o chamariz do cargo público. Terceiro, porque na hora da conveniência, Lewandowski admite que vivemos num país em crise onde, infelizmente, a nossa segurança pública ainda não atingiu os níveis desejados. Olha, era o 4º mandato do PT. Ele próprio já tinha 10 anos de Supremo e 8 anos depois seria ministro da Segurança Pública do governo Lula por 2 anos, sem mudar esse cenário, mas garantindo 5 milhões de reais do Master para o escritório tocado por seus filhos. Aliás, vocês viram mais 2 conselheiros aí. Então eu acompanho na íntegra. Então eu estou de pleno acordo. Gustavo Tadeu Alckmin, ex-presidente de várias entidades de magistrados, é mais um juiz do trabalho que foi indicado, assim como Carlos Eduardo Dias, pelo Pleno do TST. E Carlos Augusto de Barros Levenhagen é irmão de Antônio José de Barros Levenhagen, aquele ministro do TST que tinha faturado R$12 mil do Bradesco por uma palestra e relatava 6 processos envolvendo o banco. E sabe quem indicou Carlos Levenhagen ao Conselho Nacional de Justiça? O próprio STF. Ou seja, o CNJ se tornou uma espécie de sindicato da magistratura, onde o corporativismo vai beneficiando a casta do sistema de justiça. Tanto que os conselheiros do CNJ não fizeram qualquer consideração sobre o significado da expressão magistério superior presente na LOMAN, aprovada em 1979 pelo Congresso Nacional, que ainda falava em cargo, lembra? Atropelaram o Congresso e legislaram, como se a interpretação deles sobre o texto constitucional de 88 pudesse prevalecer a uma lei anterior, ampliando em causa própria o significado que ela restringia. Liberaram palestra, garantiram sigilo sobre cachê e, na prática, sobre transporte e hospedagem, e como só exigiram expor data, tema, local e entidades promotoras dos eventos, a sociedade não fica sequer sabendo se magistrados receberam por suas participações. Isso garante blindagem maior contra a citada hipótese de impedimento do CPC, que se refere à instituição de ensino e contrato de prestação de serviços. Ou seja, eles estenderam o conceito de magistério para ter o bônus e se livraram do ônus da interpretação original. Passe livre para o conflito,
ou encontro feliz de interesses, no mínimo, e sem acusar ninguém, mas raciocinando apenas com base na lógica e nas brechas institucionalizadas, eu pergunto: qual é o obstáculo concreto hoje para que qualquer empresário corrupto compre uma sentença de um eventual magistrado desonesto por meio do pagamento de cachês poupudos ou até milionários para palestras em eventos supostamente lícitos? Nenhum. Porque magistrado de tribunal superior atuar desonestamente não é uma impossibilidade lógica. Se fosse, o próprio CNJ não teria aposentado compulsoriamente em 2010 Paulo Medina, ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, acusado de envolvimento com a máfia dos caça-níqueis do Rio de Janeiro. Ser indicado e aprovado por políticos nunca foi, não é, nem será prova vitalícia de lisura, que dirá por políticos de rabo preso como os da atual geração. E ainda tem mais um pulo do gato. Depois daquela sessão, uma reportagem do Valor Econômico perguntou ao então presidente do CNJ e do Supremo se os 11 ministros do STF passariam a divulgar a agenda de palestras nos moldes da resolução aprovada. Lewandowski respondeu descaradamente que os ministros do STF não estão subordinados às resoluções do Conselho. Sem brincadeira. Assim voltamos a Moraes, que aproveitou uma discussão legítima sobre restrições a opiniões político-partidárias de magistrados para atacar os críticos dos ministros do STF, acusando desconhecimento, má interpretação e má-fé, alegando que não leem a Constituição e a LOMAN. Mas destacou ao mesmo tempo a permissão para palestrar, que, como vimos, distorce a Constituição e a LOMAN, e que foi criada, na verdade, pelo mesmo CNJ, ao qual os ministros não se submetem na hora de dar a transparência mínima às suas palestras. Ou seja, eles se valem do bônus das resoluções sem arcar sequer com o seu ônus cada vez menor, que dirá com o princípio constitucional da transparência. Querem estar acima de todas as regras, inalcançáveis, inatingíveis. Segunda observação que me parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem, ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados, e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. Só o magistério. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Em vez de fazer esse teatro ridículo, Moraes podia ter demonstrado a boa-fé que cobra dos outros, explicando o contrato de 130 milhões de reais de sua esposa com o Master, quais foram os supostos serviços prestados por ela e por que teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para defender o banco. Fora os rendimentos milionários da mulher, ele ganha o teto do funcionalismo público, anda, repito, com seguranças, decide o destino alheio, tem a caneta mais poderosa do país e se faz de coitadinho, vítima da vigilância malvada da sociedade. Ele sempre tentando desviar o foco das críticas ao centrão do STF. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, mas faz um monte de coisa que não deveria fazer, como pressão sobre o Congresso contra a CPI que o atingiria. Aliás, alguém obrigou o ministro do Supremo a assumir e manter a vaga na Corte? Se não está satisfeito com as vedações legais e com a vigilância da sociedade sobre suas condutas,
pode renunciar ao cargo, pode seguir outras carreiras menos restritas e vigiadas. Melhor que usar o cargo para afrouxar as vedações, falsear o debate e atacar jornalistas e demais cidadãos pagadores de impostos, inclusive do seu salário. Ninguém nem sequer vinha demonizando palestras por si só. O que se tem criticado é a participação de magistrados em eventos de lobby com painéis de fachada, patrocinados por empresários com causas em seus tribunais e interesses em suas decisões, sem que haja transparência sobre gastos e ganhos, nem declaração de suspeição ou impedimento nos respectivos processos. Tudo isso legitimado não por dispositivos legais, mas pelo afrouxamento forçado deles. E repare como ele distorce esse ponto de novo. A outra vedação, para lembrar os críticos de plantão, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, que é exatamente aqui o magistrado pode receber por palestras. Não, Moraes, receber por palestras não é exceção prevista em lei. A Loman só permitia receber por, aspas, cargo de magistério superior, público ou particular, fecho aspas. O CNJ não faz lei em sentido estrito, em tese ele só regulamenta. E foi o CNJ que abriu a porteira das palestras, atropelando a lei. E repare agora como Moraes valoriza a exceção prevista na Loman quando é conveniente, como no caso de magistrado ser sócio não dirigente de empresas. O magistrado pode ser acionista, magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a Loman diz que não pode ser sócio dirigente. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco. Ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo, mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição e a Loman. Ele nem sabe distinguir o que é da Constituição, da Loman e do CNJ, mas acusa os outros de ignorância. E Toffoli, relator do caso do banco que contratou a esposa de Moraes, mostra como está unido ao colega na blindagem e no diversionismo. O problema nunca foi magistrado ser fazendeiro ou sócio não dirigente de empresa, mas a sua família faturar em negócios com familiares e advogado dos empresários que ele julga, ou ele próprio voar com outro advogado do caso e ainda tomar como relator benevolente uma série de decisões alheias às normas, à jurisprudência e até ao que ele próprio defendia em sabatina, como mostrei aqui no meu canal de YouTube em vídeos anteriores. O Poder Judiciário é um poder que está cada vez mais transparente à sociedade. O Poder Judiciário hoje é um poder aberto à sociedade. Dado o noticiário, fica parecendo que Toffoli busca se prevenir caso se descubra que ele ganhe dividendos em alguma sociedade familiar, não sendo formalmente o dirigente. Isso pode, hein? Não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Por fim, para lançar mais fumaça que os charutos da mansão de Vorcaro na discussão sobre ética, Moraes ainda falseou outro ponto de crítica às condutas de ministros do STF. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E o magistrado, todos os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má-fé. Porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má-fé.
de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seria pelo menos uma má-fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má-fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí, até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados, seus parentes. Mas, de forma absolutamente, eu diria, indigna, parte dos agressores a esse Supremo Tribunal Federal e com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. E a imprensa continua. Então fica aqui, com base no artigo 95, parágrafo único, inciso 2º, e regulamentado pelo Código de Processo Civil, as regras de suspeição e impedimento, fica aqui o esclarecimento, para que cessem essas notícias fraudulentas repetidas. Um magistrado, seja juiz, juíza de primeira instância, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, não pode, está impedido de julgar qualquer causa que tenha como parte seus familiares ou como advogado os seus familiares. Distorcer a crítica para refutá-la com mais facilidade é um dos velhos truques para tentar vencer um debate sem precisar ter razão. O problema da decisão do STF citada, do placar de 7-4, nunca foi que ministros pudessem julgar casos em que seus familiares ou cônjuges assinam como advogados da parte, o que daria por demais na vista, mas que os ministros possam julgar clientes de seus familiares, mesmo que eles não sejam formalmente os advogados do caso específico. Não só porque familiares podem discutir processos com demais advogados dos mesmos clientes, como também porque esses clientes podem contratar esposas, maridos, filhos e demais parentes de ministros de tribunais superiores com a expectativa de obter a boa vontade deles nos tribunais, enquanto apenas disfarçam essa intenção, encarregando esses contratados de outros processos. Isso para dizer o mínimo, já que a margem fica aberta para acertos espúrios a serem executados de modo velado por meio desse mecanismo de pagamento supostamente ilícito, assim como eu falei no caso das palestras. Mas nem é preciso entrar nessa hipótese mais grave. Dado que empresários enrolados com a justiça têm expectativa de influência ao escolherem seus advogados, aquela decisão do STF garantiu aos escritórios das famílias dos próprios ministros um chamariz que nenhum outro tem para turbinar os seus negócios. Tanto que isso vem gerando críticas de outros advogados camaradas do Supremo, aparentemente enciumados com a perda de clientela para quem tem laços de sangue ou matrimônio com ministros de tribunais superiores. Como a realidade costuma confirmar a lógica, diversas reportagens agora apontam o aumento exponencial de casos em que familiares dos ministros atuam no Supremo e no STJ após a posse deles. E olha que esse problema já existia antes,
quando apenas aliados sob a influência de magistrados já julgavam clientes defendidos pelas esposas desses magistrados. Foi isso que a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, em entrevista de 2023 para mim, que voltou a ser citada na imprensa, criticou como um, aspas, acasalamento perfeito que rende muito dinheiro, fecho aspas. E eu a convidei naquela ocasião justamente para comentar a decisão do 7-4 no STF, que teve sessão virtual encerrada no mesmo dia. Hoje, o centrão do STF parece querer que todos aceitem caladinhos condutas antiéticas, relações obscuras, negócios conflitantes, sigilos providenciais, canetadas legisladoras, interferências indevidas, ataques verborrágicos, além de uma absoluta aversão ao autoexame. Tudo em nome da confiança na suposta moralidade intrínseca dos ocupantes do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, como se fossem uma realeza divina. Mas os setores sem rabo preso da imprensa e da sociedade, pelo bem do poder judiciário, estão recusando tamanha vassalagem. E quanto mais eles escondem, desviam do assunto, dão piti em plenário ou são flagrados em articulações e abraços impróprios, mais urgente se faz investigar, pelas vias constitucionais, os indícios disponíveis. O desejo de agradar os poderosos não pode mais afundar institucionalmente o Brasil. E ministro de Suprema Corte não é super-herói. É gente. Gente erra. Gente eventualmente comete crime. E se crimes aconteceram, e se erros aconteceram, e não há dúvida de que erros no mínimo aconteceram, mas se confirmar mais adiante que crimes foram praticados, é indispensável a responsabilização. O Brasil só vai ser uma república de verdade quando todos forem iguais perante a lei.